Hoje eu tô recebendo na nossa sala Karina Vasconcelos, seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. E vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa Bora. educação, porque acho que hoje tá um desafio gigante criar os nossos filhos nesse mundo, né, de tecnologia, de Sim, informação, de tanto isso pode, isso não pode, socorro. Muitos desafios, né? As famílias encontram, muita tecnologia. Tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então a gente fica num dilema entre o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E ficam os questionamentos, né? A gente está aí para trazer os direcionamentos e mais clareza. E hoje a gente vê, né, graças a Deus, que muitos pais têm procurado até essa questão terapêutica Sim, mesmo, né? sim. De sentar, olha, meu filho tá assim, tá assado, vamos ajudar, levando até as crianças o quanto antes, né, pra ter um papo ali com a psicóloga e tudo. Você acha isso positivo? Porque às vezes, eu até vi um caso, uma mãe tinha uma criança de 2 anos. E ela falou assim, minha filha é isso, minha filha é lá. E até eu lembro que um amigo nosso falou assim, não, quem precisa de terapeuta é você, mamãe, não uma criança de 2 anos. Me fala, qual seria o momento de levar meu filho, minha filha, para um psicólogo? Normalmente, a gente traz muitos direcionamentos, né? Quando a gente começa a fazer um acompanhamento com a criança, eu direciono ou para o psicólogo, porque eu sou coach terapeuta, ou se é uma questão mais comportamental, uma questão de birra, de medo, para tratar esse lado emocional, a gente consegue numa boa tratar com um coach, com a terapia, mas tem casos sim específicos que a gente precisa de um psicólogo. E a verdade, até além disso, ou um neuropediatra, enfim, a gente normalmente precisa de uma gama de profissionais. E claro, não adianta a gente cuidar da criança, igual uma criança de 2 anos que você falou, sem trazer o direcionamento para os pais. A criança sozinha não vai conseguir. Eu falo que é um trabalho entre a família. Não tem jeito, não tem como a gente atender só a criança. É um trabalho com a família inteira. E normalmente com 2 anos de idade, o direcionamento para os pais, não é para uma criança dessa idade, né? Ainda não. Exatamente. Porque aquele 2 aninhos, gente, a criança ainda tá entendendo o que ela tá fazendo no mundo. Sim, ela está entendendo o que ela está fazendo, como que ela está interagindo com a sociedade, com as pessoas, criando o seu vínculo afetivo. Nem chegou ainda naquela fase de formação de caráter, está começando ainda com isso. Então, é muito recente. Não que talvez os pais não precisem de um direcionamento, que aí a gente faz a parte da educação parental. Mas assim, direto um tratamento com a criança é muito cedo, é muito precoce, na verdade. Você falou aí sobre a questão da formação de caráter. Com quantos anos que a criança está com essa formação? 100%? Na fase de 5 ou 6 anos, é aquela fase crucial. Depois dessa fase, eu falo que esses direcionamentos, essas questões do caráter, do agir certo, do agir errado da criança, costuma ficar um pouco mais difícil. Até os 6 anos a gente consegue lapidar. Depois, não é impossível, mas é muito mais difícil. Mais difícil. Muito então. mais, sim. Interessante, né? Porque às vezes a gente fala, não, quando crescer muda. Sim. Quando crescer a gente Quando a vira gente adolescente, a gente resolve. Mas É bem por aí. Por isso que muitos adolescentes acabam, muitas crianças, quando chegam na fase da adolescência, vira aquela coisa que você não consegue mais administrar. Porque tem muita frustração, tem muita questão da infância que ficou vinculada, que ficou grudada, né? E o adolescente não consegue colocar para fora. Então, quando criança, quando a gente lapida, quando a gente educa, quando a gente direciona, quando coloca os limites, que eu falo que é o crucial, a gente consegue evitar um pouco aquela famosa fase da rebeldia dos adolescentes. Que normalmente os adolescentes são vistos como uma capa assim, é birra, é frescura, é aquela fase da adolescência. Mas o que ele carregou desde lá da infância? O que ele está armazenado dentro, né, do coração dele, do corpinho, para ele conseguir colocar para fora depois? É muito mais fácil a sociedade julgar o adolescente e não entendê-lo, porque é uma fase realmente muito difícil, muito difícil. É uma fase de transição também, completamente, né, Karen? sim. Porque a criança deixa de ser uma criança, começa a entender que tem hormônios, o corpo muda, a voz muda, a pele muda, tudo muda. É como se estivesse nascendo uma pessoa nova ali. E assim, o próprio adolescente tem muitos questionamentos com ele mesmo, né? Como que eu vou fazer para me aceitar na escola? Costuma ter novos vínculos sociais. Então, é a escola, é a casa, é o próprio julgamento da família. Às vezes, os parentes distantes que, quando aparecem, vêm para julgar. Mas ele não fala com ninguém. Nossa, fechado, não abre a boca, né? Então, ao invés de acolher, infelizmente, a sociedade julga muito a questão do adolescente, né? E assim, é muito difícil para ele conseguir se expor,
colocar o que ele está sentindo para fora, porque o julgamento é um bloqueio para o adolescente, né? É bem difícil, né? Parece que afirma, né? Sim. Quando você julga, você reafirma aquilo que tá ruim já. Não dá nem abertura para ele conseguir se expor, né? Exatamente. Sim. Agora, como que a gente consegue, assim, criar uma conexão desde pequeno, ou então passei, perdi o time, Sim. tô com filho adolescente, preciso criar uma Resgatar. nova conexão. Como é que a gente faz isso? É possível? É possível, mas na fase da adolescência, em torno dos 11, 12 anos, é muito difícil criar aquele vínculo que faltou na infância. Porque é a fase que o adolescente vai ir para o mundo, digamos assim. Vai conhecer novas pessoas, vai aumentar o seu vínculo de amizade. Ele não vai mais ter tanta necessidade, igual ele tinha quando criança, da presença dos pais. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, é muito mais fácil. Não é simples, mas é necessário. Um simples jantar em família, aquele momento do filho chegar na escola, e aí, como que foi na aula? O que você fez de legal hoje? O que você fez de divertido? São pequenos momentos. E eu escuto muito, às vezes os pais falam assim, cara, minha vida é tão corrida, eu não consigo ter tempo com meu filho. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é tempo de quantidade, é qualidade que você vai ter com seu filho. 10, 15 minutos, você senta ali na mesa do jantar, vocês já vão jantando, já vai recolhendo junto, um vai lavando a louça, o outro vai secando. Você ficou ali 15, 20 minutos com seu filho, que foi super enriquecedor. Então eu falo assim, gente, não tem como vocês falarem que não tem tempo. É 15 minutos. Você conversou um pouquinho, contou aquela história para a criancinha menor um pouco antes de dormir, fica muito mais fácil. E são coisas simples, uma leitura, um passeio em família. Claro que não dá para fazer todo dia, né? Não dá para ser uma rotina robotizada, mas vamos aproveitar os minutinhos, nem que sejam poucos que a gente tem, mas é muito necessário. É, né? Porque às vezes a gente fica com esse sentimento de culpa, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto. É bem por aí. Elas caminham juntas, na verdade, né? E a vida inteira, né? A gente vai vivendo assim, a gente não consegue desvencilhar. E às vezes eu até me pego assim, hoje mesmo. Eu tava tomando banho pra vir pra cá. E aí minha filha, mãe, eu tenho que levar esse joguinho hoje pra escola, que a professora mandou pra gente jogar. A gente não jogou. Sei lá, tá uma semana lá em casa. Aí bateu aquela culpa. Eu falei, meu Deus, eu não joguei. Eu jogo com a minha filha e tal. É o dia de devolver o jogo e eu não joguei. Aí eu falei, não, peraí, nós vamos resolver esse negócio. Sim. Vou mandar mensagem pra professora, nós vamos devolver amanhã. Quando a mamãe chegar, mamãe vai jogar com você. Então aí eu respirei e falei, não, acho que a gente tem que ter um jogo de cintura. Você conseguiu contornar a situação, porque imagina ela chegar na escola e a professora, ela veio com uma frustração, primeira pergunta que a professora ia fazer, ela assim, jogou o jogo com a mamãe? Ela já ia falar assim, não joguei. Imagina. Mas assim, que bom que você teve, né, que às vezes, infelizmente, a gente não consegue ter o discernimento de falar assim, opa, errei, não consegui fazer, mas eu vou consertar. E deu tempo, tranquilo. Sim. Imagina como ela se sentiu aceita, acolhida, tipo assim, poxa vida, minha mãe fez um combinado comigo, olha que legal. Imagina como ela deve estar ansiosa, esperando a hora que você chegar em casa para conseguir jogar com ela. Essa questão dos combinados super funciona, né? Muito. Acho que é uma coisa bem bacana que eu consigo ali impor bastante limite. Como é que a gente consegue impor limite para os nossos filhos? Quando a gente acaba sendo muito assim, você vai fazer isso, pronto e acabou. Imagina, a criança já vai travar, já vai ter medo, já vai ter frustração. Não que os pais não devem mandar. É os pais que mandam na casa, ponto. Sim. Tem que ter regra, tem que ter combinado. Mas eu acho que tem que ter muito jeito, né? A gente fala muito hoje em dia de disciplina positiva, de ter uma orientação mais carinhosa, de ter uns combinados de uma forma boa dentro de casa. Olha, filha, agora eu não consigo fazer isso com você, mas amanhã a mamãe vai fazer. E assim, cumprir, né? Ou numa dessas, né? Porque às vezes você combina e não faz. Ou numa dessas você fala assim, olha, não dá pra fazer isso com você hoje, porque você não fez o que a mamãe pediu, você não arrumou sua cama, você ainda não escovou os dentes, você não pôs o pijama, você não tomou banho. Então, hoje não vai dar. Mas assim, não é culpa minha, a mamãe tá aqui disponível pra você, mas você não cumpriu os seus combinados. Então, vamos tentar amanhã de novo? Olha que legal. Você deixou de fazer o que a criança não merecia, digamos assim, porque ela não fez com os combinados dela, mas você deu uma nova chance, você deu uma nova oportunidade para elas, opa, deixa eu fazer certo e amanhã eu vou ter o que eu consigo. Então, eu falo que é sempre uma via de mão dupla, a gente tem que ter muita troca com a criança. Você dá o combinado, você impõe a regra, claro que ela tem que fazer a parte dela também, e depois acaba fluindo muito mais fácil, é bem melhor. Uma coisa que foi muito legal que a gente fez lá em casa, que eu comprei um quadro. E aí, é muito bonitinho. É de madeira, tudo assim, né? O quadro de combinados. E aí tem lá, por exemplo, ler livros, almoço, tomar banho. Então, ela tem ali as metas do dia e tem a super meta do dia.
E aí ela cumprindo todas aquelas metas, ela ganha uma estrela que vem também junto. Sim, sim. E aí ela tem que juntar 5 estrelas na semana Pra ela ganhar uma para poder super ganhar, sei lá, Sim. um passeio, um sorvete, coisas pequenas. E aí super funciona fazer Muito, isso também. Você acha que muito. esses quadros, eles trazem essa organização? É importante porque você impõe rotina na casa, você impõe regras, você impõe limite e faz com que a criança participe também da rotina da casa. Ela se sente pertencente daquele mundo, ela faz parte daquilo e fica muito mais fácil. E querendo ou não, você como mãe tem o controle do que está acontecendo. E assim, é muito motivador para ela. Eu vou cumprir tudo, eu vou fazer e vou ganhar. Mas o legal também é a contraproposta. Ó, filha, você não conseguiu cumprir. Você não fez tudo que você tinha que fazer durante o dia, Já então teve dia que ela não fez. acontece muito. E infelizmente essa semana você não vai ganhar o que você queria. Vamos tentar na próxima? Querendo ou não, você ainda motiva ela para ela tentar fazer, para ela tentar conquistar Melhorar. aquilo que ela quer. É uma evolução e é muito bom e vale muito a pena. A gente tem que ter muito, assim, paciência, porque às vezes a gente passa do ponto. Sim, né? muitas Como pai, vezes. como mãe. Sim. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas questões, porque a gente acaba sem querer, às vezes muito inconsciente, porque a gente às vezes viveu isso. A gente vai no piloto automático, na verdade, a gente né? vai, a gente fala, a gente recrimina ali a criança. Sim, e sim. você afasta, né? E numa dessas, assim, os pais, infelizmente, eles acham que eles não podem errar. Podem, gente, e devem. É errando que a gente vai aprender. Não é isso que a gente ensina para criança. Para os pais não vai ser diferente. E aquilo, assumir para a criança. Filho, desculpa, a mamãe estava nervosa, eu não queria ter falado daquele jeito, não foi o certo, então eu tô aqui me desculpando. A gente sempre orienta a criança a pedir desculpa, por que nós não podemos fazer isso, né? Mas às vezes as mães acham que é tudo perfeito. E, gente, não é. Não tem como, é impossível. Então você vai, você se desculpa. A criança vai pensar assim, nossa, a minha mãe pedindo desculpa. Tem criança que até assusta. Sim, tô pedindo desculpa, eu falei o que eu não devia, eu agi da forma errada. Então ela se sente ainda mais acolhida. E assim, querendo ou não, você dá uma justificativa para a criança. E dá a possibilidade dela também errar, porque ela vai errar, gente, várias vezes, muitas vezes. Então, eu acho que quanto mais a gente assume para a criança, muito mais fácil fica e vocês conseguem ter um vínculo muito maior. Né? Cria mais intimidade, que é o que a gente precisa criar com a criança, não tem jeito. E uma coisa que você também falou sobre a rotina da casa, Sim. né? Hoje a gente vê a criançada tudo celular, né? Precisa ficar jogado lá no sofá, ficar no quarto. E aí não ajuda. A partir de que idade que é legal a gente começar a inserir a criança na rotina, arrumar a cama, fazer as coisas assim em casa? Tem os combinados certos e as tarefas certas para cada idade. A partir dos 3 aninhos, 2, 3 aninhos, a gente já começa. Ó, vamos brincar. Você brincou? Vamos guardar? Você pega a criança guarda outro, já começa com estímulo. Tá. E depois a gente vai colocando mais coisas. Ajudar a arrumar a mesa, tirar os pratos, colocar na pia. E depois vai aumentando. Arrumar a cama, recolher a roupa do varal, colocar a roupa suja no cesto. Então, até chegar na fase da adolescência que já dá para fazer mais coisas. Já dá para varrer, dá para passar pano, dá para ajudar em tudo. Porque assim, é muito mais fácil o adolescente chegar, se trancar no quarto. É muito mais fácil para ele, mas também fácil para a família. Ah, não, tá lá, tá quieto, deixa. Imagina como que ele está se sentindo. Excluído, não está se sentindo pertencente à casa. Então assim, ele vai ter motivação para sair no quarto? Nenhuma. Ele tem tudo que ele quer lá, o celular tá trocentas horas por dia, que infelizmente é uma coisa que a sociedade de hoje peca muito, é pegar o celular e pôr na frente da criança. Assim. Fala, ai, tô. Fica aqui. Fica aqui, pronto, tá quieto. Ai, tá controlado, deixa ele. Mas assim, é saudável esse tempo de tela, esse excesso de tela? Olha o tanto de coisa que a criança está deixando de explorar, de tocar, de pôr a mão, de sentir, de sujar mesmo, de tocar na terra, na lama. É importante ser criança, que infelizmente hoje as crianças estão deixando de ter esse lado que é tão importante pra gente. E até pela questão também da violência, né? Antigamente a gente podia brincar na rua, não tinha essa preocupação. Hoje a gente sabe que também a gente tem uma sociedade que também tem que medir, não ajuda, né? Não. Mas eu acho que tem que ter combinados, né? Olha, você vai ficar tantas horas por dia, 1 hora, 2 horas. E depois você vai fazer outras atividades. Sim. Né? Você vai brincar, você vai desenhar, você vai pintar, você vai pegar um jogo. Vamos sentar aqui na sala, vamos jogar todo mundo junto, aquele momento em família. Eu acho muito importante, eu sempre oriento para as famílias. Vamos fazer o dia do sim? É incrível, gente. Ai, funciona. Porque você tem um filme e a minha filha fala, mãe, ela me cobra, quando é que vai ter o dia do sim aqui em casa? Eu tenho uma paciente que é toda sexta.
Toda sexta é o dia do sim. Ah, isso dá certo. Dá super certo, sabe por quê? A criança vai ter o dia só dela. E não é igual no filme, que eles fazem coisas absurdas. Mas, tipo assim, ó, hoje você vai escolher o que você vai querer comer. Vamos pedir pizza? Hoje você vai comer esfirra? O que você vai querer? Hoje a gente vai assistir o filme que você quiser. Ai, mãe, hoje eu quero dormir na sala. Vamos dormir na sala. Vamos fazer uma cabana, o que você quiser. Tá. E assim, é também com limite. Você também não vai deixar a criança fazer o que ela quer, assistir igual o que ela no quiser. filme, não né? tem como, que eles fazem umas Entrar coisas... no lava rápido e manda abrir a janela. E Meu molha Deus! tudo, e encharca o carro, não vai rolar. Não. Mas assim, também tem a orientação. É o dia do sim da criança, mas também com limite. Porque é a idade que precisa ter limite, não tem como. E ela adora, ela fica a semana inteira esperando e o que vai fazer. E também você coloca o combinado. Então, não vai ter o dia do sim essa semana. Você não cumpriu com seus combinados, você não fez a lição de casa essa semana. Então, não tem. Ela cria uma expectativa, mas a criança também tem que fazer a parte dela. Entendi. Tem vários combinados que a gente consegue fazer. Esse do painel que você falou, o do dia do sim, o de ganhar alguma coisa. Então, é uma troca, na verdade. E a criança se sente importante, porque ela vai conquistar. Cara, é uma coisa simples, é um filme. Mas a criança adora, porque a casa para fazer só o que ela quer. O que ela deseja. O que ela deseja, sim. Uau. É muito bom. E também você acaba criando um senso de responsabilidade, porque durante a semana ela vai cumprir aquilo direitinho que ela tá lá. Eu vou ter minha recompensa, Sim, e assim, a cumprir os combinados, ela tem horário, ela tem rotina. E querendo ou não, você coloca tudo em ordem. A rotina da casa, a rotina de horários, a rotina de combinados, para ela ter o merecimento no final de semana. Sim. É uma troca, não tem jeito. A importante. vida é assim, né? E às vezes também uma coisa que eu acho que é muito difícil para o pai é controlar aquele momento do acesso de raiva da criança. Sim. Aquela birra que a criança joga no chão. Acho que todo mundo quer saber o que fazer na hora que a criança se joga no chão, no meio do mercado, no meio do shopping. Pra onde a gente faz? Ele falou que dá umas palmadas ali, ó. A vontade da gente é sumir. Sumir, fingir que ninguém tá vendo. Mas alguém assim, sabe quem é a mãe dessa criança? Pega, por favor. O que a gente precisa? Acolher aquela criança. Para ela chegar naquele nível, ela já chegou no ápice, gente, de tudo que ela podia, das emoções que ela não conseguiu controlar. Então, não é simplesmente você ir lá, tem umas mães que já pega, já... Vai perto da criança, a primeira coisa. Perto da criança, olho no olho. Filho, escuta, o que aconteceu? Vem aqui, pega no colo. Tem umas, às vezes, que você vai pegar, ela vai se debater. Mas a criança precisa se sentir acolhida. Tira ela daquele ambiente. Se você, como mãe, está se sentindo exposta, imagina a criança, né? Tira ela daquele ambiente, sai, pega ela no colo, acolhe. Por mais que ela tenha feito algo errado, porque ela faz. Não é um momento de julgar, gente. E não é um momento de julgar. De você ir lá e falar pra ela, tá vendo o que você fez? Tá todo mundo olhando. Que é normalmente o que as mães fazem. Pega ela, tira ela daquele ambiente. Só que naquele momento não vai adiantar você dar direcionamento nenhum pra ela. Ela não vai nem entender, ela não vai nem absorver o que você tá falando. Depois, quando ela se acalmar, olha, filho, não foi legal aquilo que você fez, não era bom. E assim, o passeio acabou, né? Não tem como a gente continuar. Então, vamos embora, você vai se acalmar. Depois, a gente vai sentar, entender, porque é óbvio que a criança vai falar o que ela estava sentindo. Era uma coisa simples, porque eu queria aquele negócio que você não comprou. Que pode Geralmente acontecer. né? Por isso, né? Eu queria aquele negócio que você não comprou, eu queria em tal loja que você não me levou. É uma coisa que a gente não fez e não vai fazer, gente. Não dá para fazer tudo que a criança quer na hora que a criança quer. E assim, criança que normalmente tem esses ataques de birra e de frustrações é lá de trás. Como que os pais não direcionaram essa criança de uma forma correta? Quando o bebê, você fala quando o bebezinho? Um pouquinho antes, tipo uns 2 aninhos de gente geralmente é nessa fase dos 2 anos. Sim, porque o que a gente faz? Dá tudo que a criança quer. Não prepara ela para nenhum momento de frustração. Olha, filha, vamos desligar o desenho? O que a gente costuma fazer? A criança vai pedir mais um pouquinho, a gente vai deixar. Sim. Né? É tão pequenininha. É uma coisa tão simples. Mas nessa coisa simples, você já vai psicoeducando a criança para uma frustração um pouco maior. Entendi. Porque assim, ela foi acumulando e sempre os pais foram permitindo. Tadinha, ela é tão novinha.
Deixa ela tá pedindo. Daqui a pouco a gente desliga. Mas é uma coisa simples. Só que, como ela não foi psicoeducada para aquilo, quando tem uma frustração que nem é tão grande assim, ela não vai conseguir lidar com aquilo. Porque ela não foi educada para isso. Sim. Ela teve uma educação muito permissiva. Tá. Quando conseguiu e quis impor limite, a criança não tá Já mais. foi, né? Já passou a época. Aí é aquela fase que você me perguntou, que vai ficar mais difícil depois, na adolescência. Sim. Porque a gente foi deixando. E depois, o primeiro não que eu dou, o que o adolescente faz? Ah, vou sair de casa. Vou pra casa da avó, Isso, é bem assim pega as mesmo, malas Karen. e vamos embora. É É. normalmente assim que acontece. Mas assim, dá pra gente evitar. Quando? Nessa primeira fase. É na primeira infância que a gente vai tornar os adolescentes mais aceitáveis, umas pessoas mais assertivas nas decisões deles, que a gente vai conseguir ter mais acesso. E não tendo tanta permissividade igual infelizmente tem. Por exemplo, para a gente conseguir um tempo bom, um tempo saudável de tela para os filhos, qual seria aí o teu conselho? Depende, Cada um fala uma coisa, né? A gente fica sem Depende saber. muito da idade. As últimas pesquisas que tiveram é até os 2 anos nenhum tipo de tela. Tá. Mas a gente sabe que nos dias de hoje isso é um pouco impossível. Eu falo que assim, não é uma regra, porque assim, cada casa tem a sua necessidade, tem a sua rotina, mas assim, nessa fase de 5, 6 anos, não dá para a criança sentar, gente, ficar 2 horas assistindo. Ela assiste uns 15, 20 minutinhos, vamos pintar, vamos desenhar, vamos ir lá fora brincar, vamos jogar um jogo, vai fazer outra coisa. Depois você assiste mais um pouquinho. Uma regra que é muito importante é a de antes de dormir. No mínimo, 2 horas antes de dormir, nada de tela. E normalmente é o que a gente faz, vou pôr um filminho para ele assistir, achando que vai acalmar. Vai acalmar, vai dar Gente, aquele soninho. muito pelo contrário, porque ela vai ficar entusiasmada com aquilo que ela está fazendo, está assistindo, vai ficar empolgada, normalmente o sono vai embora. Por quê? Por causa da luz da televisão, né? dá um estímulo. Então, já era, não vai dormir. O importante é 2 horas antes. Cara, eu não consigo, eu vou chegar para minha filha hoje e vou falar assim, 2 horas antes de você dormir, acabou a televisão. Mas a gente vai pondo aos poucos, hoje, meia hora antes, 40 minutinhos antes. É o psicoeducar. Sim. De pouquinho em pouquinho a gente vai colocando. Mas assim, quanto menos tela, é muito melhor. Né? É muito mais Até produtivo. pra gente também, né? Sim. A gente tá falando só dos filhos, mas nós pais também. Porque às vezes a gente, sem querer, se pega num momento ali que você não sai daquele Sim. celular. E aí a criança... Eu vi uma coisa na internet sensacional. Que era assim, o pai e a mãe no celular. E o filho ficava entrando na frente, ficava brincando. Fazendo de tudo pra chamar atenção. Sai. E eles, né, no celular. Aí depois muda a cena. Que é o menino com Já o tablet maiorzinho, e né? ele sem, e eles... não, na mesma idade, ele com o tablet e o pai e a mãe, querendo mexer nele, e ele faz a mesma A coisa. mesma coisa. E aí, o que você tá fazendo? Sim. Né? Ele tá só replicando aquilo que... É o padrão de Tá sendo repetição que a ensinado. casa tá inserindo. E numa dessas, às vezes, vai jantar, vai fazer uma refeição, guarda o celular. Nada de celular na mesa. A primeira mensagem que tem, o pai e a mãe vai, tira Pega. o celular do bolso e vai olhar. Lá em casa a gente tem uma briga, lá em casa. É o combinado, né? Da minha casa também. Na hora da refeição, celular fora. Nem vai pra cozinha, a gente põe em outro modo. Porque assim, como que você vai cobrar da criança uma coisa que você não tá fazendo? Exato. Aí vem aquela famosa pergunta que a criança faz. Por que você pode? Aí você vai responder o quê pra criança? Porque normalmente que os pais respondem. Porque eu sou o pai e você é o filho. Eu mando e você obedece. Gente, essa época já passou. Já, não tem mais. Não tem mais, E a não gente dá. vê que até parece pior, porque aí a criança parece que fica mais rebelada ainda Sim. contra quando essa fala acontece. E aí você perde a autoridade total. Sim. E numa dessas, ao invés de você ter os combinados e uma questão de autoridade, você vai criar um medo. E a gente não quer uma relação que os nossos filhos tenham medo da gente. É uma relação de respeito e não de medo. Não vou pegar porque senão meu pai ou minha mãe... Não é assim. Não, eu não vou pegar porque o nosso combinado de casa é esse ponto. É um combinado que eu tenho com meu pai, que eu tenho com a minha mãe. É muito mais fácil do que ser uma coisa imposta. Porque assim, o imposto, né, impõe para a criança fazer aquilo. Ela vai querer burlar a regra. É mais legal, é mais divertido, né? Fazer o que não pode. Dá um entendeu? estímulo, né? Mais fácil. Mas é importante fazer o combinado.
E você vê que tudo é questão de combinado. São coisas simples, são regras simples que a gente acaba tendo mais facilidade. Isso também serve para a fase da adolescência, a gente coloca isso só na infância? Porque assim, o adolescente é muito difícil você controlar o tempo que ele vai ficar no celular. Sim. Como é que você faz? Então, tem casos extremos que eu até oriento a gente colocar aqueles aplicativos que limitam o tempo de horário. Tem isso? Tem. Olha, que bacana. Sim, do seu celular você controla. Você deixa lá, ele pode usar tantas horas por dia, ele só pode acessar alguns aplicativos, outros não. Porque assim, a gente sabe que eles adoram burlar as regras. Você mandou dormir, aí você vai olhar lá no WhatsApp, o WhatsApp do adolescente está online. Online. Então, óbvio que ele tá. Para não chegar no caso crítico de, dá seu telefone aqui na minha mão. Quando você acordar, eu te devolvo. Tem casos que, infelizmente, a gente precisa fazer isso, porque o adolescente não cumpriu com o combinado. Ou numa dessas, ele já usou o tempo todo, eu vou deixar você usar 4 horas durante o dia inteiro. Aí é uma escolha sua. Sim. Amanhã eu já usei as 4 horas do dia. Já Amanhã foi. você controla mais, já foi. Então, acaba sendo um pouco mais flexível e você dá a responsabilidade para o adolescente. Tá. Ele vai controlar o uso. Mas, assim, é muito relativo também, porque a gente tem que ver como que é a necessidade da família. Não, às vezes, por exemplo, a mãe trabalha fora o dia todo, o pai trabalha fora o dia Sim. todo e a criança tá com uma cuidadora, uma avó, ou já é adolescente, fica sozinho, tá? Como é que... Sim, Então, assim, e acaba usando. eu acho que tem que criar, acho que o maior vínculo que você tem que criar De com seu confiança. filho é de confiança. Sim. Né? Mas que, assim, infelizmente, nessa fase da adolescência, muitos burlam isso. É. Aí eles vêm reclamar. É batata. Eles chegam lá no dia... Ô, tia Cá, não acredito. Você não sabe o que minha mãe fez? Sério, não acredito. Tomou meu celular. Aí eu falo, é culpa minha? Então, Culpa da mas sua mãe? Por quê? Por Aí que tem um que ela motivo, tomou seu né? celular? Aí eles falam, vacilei, usei muito tempo, não cumpri com o combinado. Eu falei, então, não é mais fácil você fazer com que sua mãe confie em você? Aí o que ela vai fazer agora? Pôr um monte de regra chata que vocês reclamam até porque que você não cumpriu com o seu combinado. Sim. Às vezes vai lá de madrugada, o adolescente está assim, vidrado. Então, tem casos muito extremos que a gente tem que tirar e depois vai inserindo aos poucos, né? Sim. Não tem jeito. Perfeito. A gente não tem como, né? Não existe um mundo perfeito. Não. Não existe uma educação perfeita. Hoje a gente sabe Nem muito, família se fala perfeita. muito sobre educação positiva. Sim. Né? Que hoje não pode mais bater, não Sim. pode gritar. Me fala um pouquinho sobre isso. São casos muito extremos, que antigamente resolvia tudo nessa fase, mas é aquela mesma questão. Você vai fazer com que seu filho tenha medo de você. Quando a gente fala de disciplina positiva, é muita orientação. Orientação, muito carinho, muito colo, mas sem deixar de ter regra. Então, a gente tem que balancear as duas coisas. Porque antes tinha muitas regras, muita severidade no jeito de falar, eu sou a autoridade da casa, eu que mando, ponto e acabou. Ah. Hoje em dia, não. Você não vai deixar de perder a autoridade, porque, óbvio, gente, os pais são a autoridade da casa. Mas, assim, tem muito colo, tem muito carinho, tem muito vínculo de confiança, muita conversa e, assim, diálogo. Né? Uma casa sem diálogo, gente, não é uma casa. Você não está criando um lar. E é isso que a gente quer para os nossos filhos. É vínculo de confiança, é carinho, é cuidado, mas tem regra, tem limite. Tipo, opa, você passou do ponto, então não dá. Só que assim, não é com agressividade, né? Você vai fazer ponto e acabou porque eu tô mandando. Essa época já passou. Bater, então, nem se fala. Imagina a frustração. Engole o choro, a famosa frase, né? Nossa, ou aquela coisa, menino não chora. Sim. Tem isso também, aí Muito, você cria muito. um homem carrasco horrível. Sim, né? que no futuro vai tratar mal Não vai as chorar pessoas. nem no seu velório. Que não vai chorar de jeito nenhum, é bem por aí. E o pior, que não vai conseguir colocar suas emoções pra fora. Que não vai conseguir chorar no momento que é pra ele chorar. Eu falo assim, gente, o choro é necessário. Você vai estar colocando pra fora aquilo que você está sentindo. Sim. É uma forma da gente expor aquilo que a gente está sentindo. Então tem que ter, não tem jeito. Muito bom, Karen. Adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Acho que deu aí para pegar bastante dicas para você aplicar aí com os seus filhos, adolescentes e crianças. Sim. E eu quero que você deixe os seus contatos pra gente, para quem precisar de mais orientações. Claro, no Instagram, que é Karen Vasconcelos Coach, e tem o meu celular, que é o 11 94357 6970. Perfeito. Obrigada, Eu que Karen. agradeço. Obrigada Tudo a você. de bom pra você. Até uma próxima. E você Obrigada. vem comigo?